Olá, nessa aula nós vamos trabalhar com o tema natureza humana. Na última aula nós vimos o que é o homem na visão do existencialismo de Jean Paul Sartre, portanto, na ideia de que o homem é um ser de liberdade, um ser que constrói a sua essência e um ser que está condenado a essa mesma liberdade. Diferentemente dos animais que são condicionados e das coisas que já possuem existências definidas ou essências definidas, os seres humanos não possuem uma essência definida. Pode mudar a todo instante aquilo que ele é, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa. Por isso que ele é liberdade. E nós vamos ver na aula de hoje uma concepção um pouco diferente da de Sartre, que é um filósofo aí que está na contemporaneidade, que já tem uma ideia mais desenvolvida e estudou também esses outros pensadores antigos, já tem, obviamente, uma definição que vai sendo construída e desenvolvida por outros pensadores. Mas lá atrás, na filosofia, nós tínhamos uma necessidade de tentar entender o que seria a essência humana. Então, se na última aula nós trabalhamos com a ideia de que o ser humano não tem uma essência definida, agora nós vamos tentar trabalhar com a suposição de que os seres humanos possuem uma essência. Tá? E qual seria essa essência? Para isso nós vamos ver a ideia de Platão, Aristóteles e Descartes. Tá? Na visão de Platão, a essência humana seria a alma, ou seja, a alma seria aquilo que faz com que o ser humano seja o que é, tá? E faz com que o ser humano pense, reflita, viva, sinta, tenha sentimentos, tenha paixões e assim por diante. Na visão de Descartes, essa alma que seria a essência do homem, que seria a natureza do homem, ela é dividida com o corpo. Ou seja, a alma e o corpo são duas substâncias, duas realidades diferentes. E o corpo seria a própria prisão da alma. Na suposição de Platão, a alma não precisa do corpo para sobreviver. Por quê? Porque na visão de Platão, quando o ser humano, quando alguém morre, automaticamente essa alma, que nós também entendemos como inteligência, como ânimas, vai sair desse corpo e ir para o mundo das ideias, onde possui todo o conhecimento, toda a verdade e todas as teorias. Na visão, então, platônica, a alma também tem 3 divisões. Quais são essas divisões? Olha bem, na visão de Platão, alma e corpo não são a mesma substância, tá? Então ele trabalha com essa ideia de dualidade, e a alma tem 3 divisões. Essas 3 divisões praticamente são as funções da alma. Quais são as funções da alma? A primeira função é a função racional, que seria mais relacionada à inteligência. A alma racional é aquela alma que busca o conhecimento, é a alma que vai governar todas as outras almas dentro do corpo. E aí nós temos também a alma irascível, tá? Que seria a responsável pelas emoções, pelas paixões, ou seja, é aquela alma localizada mais aqui no peitoral. Se a racional está na cabeça, essa irascível está no peitoral, que é onde nós sentimos as emoções, a ira, a raiva, tá, o medo e assim por diante. E aí nós temos também a última parte da alma, que seria a concupiscente, ou seja, a responsável pelos instintos básicos, como o instinto de sobrevivência, de se alimentar, o instinto da sede e assim por diante, que seria localizado nos membros de forma geral, tá, como o braço, a perna, a boca e assim por diante. Tá? Então, na visão platônica, a alma tem essas 3 divisões, e isso faz parte da essência e natureza humana. Beleza? Tranquilo até aqui? Pessoal, depois Platão ele vai comparar essas funções da alma com a função da cidade. Porém, não vamos trabalhar aqui agora, por quê? Porque é um assunto que nós vamos trabalhar na filosofia política, lá na aula da filosofia 4, que nós estamos trabalhando com ética e política, tá? Não é esse o momento agora de fazer essa comparação. Tentando responder ainda a questão da essência humana, enquanto a alma, nós vamos ver a ideia de Aristóteles. Aristóteles, que
discípulo de Platão, vai discordar daquilo que Platão chamava de dualismo, ou seja, a alma dividida aí, ou a alma separada do corpo. Aristóteles não defende isso. Aristóteles defende que alma e corpo é uma única substância, ao qual possui aí praticamente, e todos os seres possuem essas duas realidades, a realidade material e a realidade formal. Então, ou seja, é como se o corpo humano, ou aquilo que forma os seres, é uma única substância que contém a forma e a matéria. É isso que nós somos forma e matéria. O que seria a forma? A forma seria justamente a alma. Nesse sentido aqui, forma é aquilo que vai preencher o corpo, aquilo que vai fazer com que o corpo tenha ânimo, tá? E a matéria seria justamente a parte da massa do corpo. Então, o que seria o corpo? O corpo seria forma e matéria. Tá? O corpo seria essa junção de alma e realidade física material. Olha bem, pessoal, nesse sentido, na visão de Aristóteles, se o ser humano via aí, a morrer de uma morte física, obviamente, na visão aristotélica, o ser humano não vai mais existir. Por quê? Porque a alma não vive sem o corpo, diferentemente da visão platônica, tá? Então essa é a diferença. O que importa aqui para nós? O que importa aqui para nós é que esse ser humano também possui aí algumas essências. E essa essência, a essência que faz com que o homem seja homem, não seja um animal ou não seja aí um vegetal, tá? Tipicamente tem uma outra coisa chamada animal político, mas é animal racional, que eu vou trabalhar no final, tá? O que faz que o ser humano seja homem é justamente a capacidade de pensar, é a inteligência. Por quê? Porque, de acordo com Aristóteles, existem 3 tipos de alma: a alma intelectiva, a alma sensitiva e a alma vegetativa. A alma intelectiva seria a essência dos seres humanos. Nós temos a alma intelectiva. Os animais e os outros seres não possuem, obviamente, essa alma intelectiva. Então, isso é próprio dos seres humanos. Isso seria a essência dos seres humanos. Diante disso, nós temos também a alma sensitiva, que seria a alma que os animais têm, a capacidade, obviamente, de recorrer aos instintos básicos. E, por fim, a alma vegetativa, que seria a alma das plantas. Tá? Olha bem, aqui a alma também nós podemos entender como se fosse função, como se fosse movimento. As plantas possuem movimento para se manter viva, os animais possuem movimentos para se manter vivo, assim como os seres humanos possuem movimentos para se manter vivo. Tá? Os animais também possuem a alma vegetativa além da sensitiva, mas os animais não possuem intelectiva. E os seres humanos possuem também a alma vegetativa, mas também possuem a alma sensitiva e intelectiva. Entenderam essa diferença? Vegetativa, as plantas sentem. Sensitiva, os animais e os seres humanos também têm a vegetativa e a sensitiva. E a intelectiva só os seres humanos têm, os seres humanos também têm as outras partes, os outros tipos de alma. Tá? Entenderam isso daqui? Compliquei? Tá fácil? Então eu quero que vocês entendam diante disso que na visão aristotélica, quando nós falamos desse tipo de alma, é necessário entender que a alma seria aquilo que vai manter o nosso organismo vivo, aquilo que vai fazer com que seja cumprido as necessidades básicas. E os seres humanos, para serem seres humanos, precisam ter alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Tá? Tem que ter uma inteligência mais racional. Nesse sentido, Aristóteles vai dizer assim que os seres humanos, que o homem é um animal racional. Por quê? Assim como os animais, o homem sente. A única diferença é que o homem é capaz de raciocinar. Entenderam? A ideia do homem como animal político também não vai ser trabalhado nessa aula. Nós vamos trabalhar lá na Filosofia 4, quando nós formos ver as ideias políticas
de Aristóteles. Tá? Tranquilo até aqui? Para finalizar, nós temos a ideia de Descartes sobre a questão da natureza humana. Para Descartes, discordando aí de Aristóteles, ele vai dizer que o ser humano é sim corpo e alma. É uma dualidade. E a alma vai ser aquilo que vai administrar, aquilo que vai conduzir, aquilo que vai fazer com que o corpo humano tenha aí um certo sentido. Eu coloquei lá no material de vocês que para Descartes existem dimensões distintas e separadas do corpo e da alma. E a alma tem a função de comandar o corpo. Tá? Essa visão de René Descartes é a que vai perdurar, é a que vai, de certa forma, fazer parte das ciências praticamente até os dias atuais. Tá? Ainda há essa ideia de que existe uma alma que é também com uma ideia de pensar, de raciocinar, de inteligência, que pode ser estudada e pode ser analisada e que convive junto ali com o corpo. Para finalizar, vocês têm um texto de apoio que vale a pena dar uma olhada, um texto complementar, aliás, tá? Que vai dizer assim, o que é o homem? O homem é um ser que pergunta. Por que o homem pergunta? Porque precisa conhecer. E por que o homem precisa conhecer? Tá? O homem precisa conhecer porque precisa sobreviver. Dentro dessa ideia de Platão, Aristóteles e Descartes, o que vai definir a natureza humana é justamente a necessidade que o ser humano tem de fazer pergunta. E a pergunta é o que leva ao conhecimento. E o homem só vai conseguir sobreviver, só vai conseguir se manter e manter dentro desse desenvolvimento que temos hoje, através do quê? Do conhecimento. Então, perguntar é sobreviver. Perguntar faz parte da natureza e da essência humana. Essencialmente, na visão desses filósofos, os seres humanos pensam. Essencialmente, na visão desses filósofos, os seres humanos perguntam. É isso que caracteriza a alma humana. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha esclarecido as ideias. Estude material de apoio. Qualquer dúvida aí, me procurem. Vamos pensar, questionar, indagar, porque é isso que faz com que a gente seja o que nós somos hoje. Abraço, até mais e bons estudos.